Hello pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Aqui é o Prof. Albino, teu professor de Matemática, Física e Química. Bom, hoje teremos a oportunidade de fazer o resumo completo da aplicação da derivada, né? Bom, nós vamos matar diversos casos aí para que você possa arrebentar aí o teu exame de admissão. Então, querido, antes de mais nada, lembrando que na descrição deste vídeo existe lá o link do grupo do WhatsApp dos estudos e entre lá para que a gente se encontre ou para que você mantenha-se a par de todos os conteúdos que nós vamos postando. Tia Kelly, tia Liza, é família, ok? Então, primeiro nós vamos na aplicação da derivada relacionar a primeira derivada e a função, né? Então, como ponto número 1, nós vamos relacionar aqui a primeira derivada. Então, a relação, vamos estudar a relação que há entre a relação entre a primeira derivada, relação entre a primeira derivada e a função. E a função, qual é a relação que há entre a primeira derivada e a função? Bom, aqui na verdade nós vamos estudar mais questões que têm a ver com monotonia. Então, vamos estudar a relação entre a primeira derivada e a função. Então, o que você precisa saber é que quando a função f de x for uma função crescente, então isto significa que a primeira derivada ela é positiva, ou seja, é maior que zero. Se a função ela for decrescente, significa que a primeira derivada aqui terá de ser decrescente. Então era isso que você precisava saber, mas não paramos por aqui, né? Suponhamos que você tenha uma determinada função f de x derivada igualar a zero. Os zeros que você vai obter desta função podemos chamar, né, de um x que é igual a um certo a e o outro x que é igual a um determinado b. Então os zeros que você vai obter aqui nós chamamos de pontos críticos da primeira ordem, né? Pontos críticos da primeira ordem. Pontos críticos da primeira ordem. Nós vamos chamar de pontos críticos da primeira ordem aos zeros da primeira derivada. E como é que nós vamos identificar os pontos críticos da primeira ordem em forma de função ou numa determinada função? Então, eu aqui vou exemplificar uma função qualquer, né? Posso chamar esta função aqui? Será algo mais ou menos assim. Lembrando que o prof não sabe desenhar. Então, assim. E depois disso, isto vai para lá. Assim, né? Será assim, onde aqui eu terei um determinado x1, aqui eu terei um x2, aqui eu terei um ponto B, aqui eu terei o quê? Um determinado ponto A, né? Eu terei um determinado ponto A. Então, como é que eu descubro um ponto crítico sob ponto de vista de um gráfico? Isso é muito simples, querido. É muito simples descobrir um ponto crítico num gráfico desta natureza. O ponto crítico, na verdade, é onde a tua função, ela deixa de crescer para decrescer, ou seja, inverto o sentido de crescimento. Se eu vir até aqui, eu consigo perceber que a minha função está a crescer. A minha função está a crescer, mas daqui até aqui a função está a decrescer. Então, onde a função ela cresce e depois decresce, nós temos o nosso ponto crítico, e é exatamente o A. E nos pontos críticos, a primeira derivada da nossa função é nula. Então, eu consigo perceber que a função aqui está a decrescer, mas neste ponto ela deixa de decrescer, ela começa a crescer, né? Então, se isto acontece, aqui ela estava a decrescer, deixou de decrescer.
começou a crescer exatamente neste ponto, significa que este é um ponto crítico e a derivada é zero. Ou também podemos dizer que o nosso ponto crítico aqui é um ponto mínimo e este ponto aqui é um ponto máximo. Em pontos máximos e em pontos mínimos a minha derivada ela é nula, mas vamos entender muito bem isso aí de pontos máximos e mínimos, né? Então como é que isto ficaria sob ponto de vista de tabela? Então eu posso chamar uma pequena tabela, que estará mais ou menos assim, né? Vou chamar essa tabelinha aqui. Vou chamar essa tabelinha onde aqui eu terei a minha função derivada e aqui eu terei a função f de x, né? A função f de x. E aqui quais são os pontos críticos que eu tenho? São 2 pontos críticos. Então aqui eu teria um determinado A e aqui eu teria um determinado B, que são os meus pontos críticos, que são os zeros da minha derivada. Então, aqui eu percebo que venho de menos infinito até A, né? Então, aqui será de menos infinito até exatamente o A. Aqui será de A até o B. E aqui será de que? De B até mais infinito, né? Até mais infinito. Então, aqui no ponto A, eu consigo perceber que a derivada é o quê? Nós dissemos que a derivada é um ponto crítico, ela é nula. Então, aqui eu vou colocar 0. E no ponto B, como B é um ponto crítico também, a sua derivada aqui é nula. Então, aqui, praticamente aqui na função, nós teríamos o que? A imagem do A, né? Eu tenho o A aqui, qual seria a sua imagem? A sua imagem estaria exatamente aqui no Y, onde nós teremos um determinado f de A, né? Eu teria aqui um f de A. E aqui no B também eu teria aqui a sua imagem Y, que seria um determinado f de B, né? Então, aqui eu teria muito bem o f de B. Então, vamos estudar o sinal, né? Nós dissemos que quando a função, ou onde a função ela é crescente, significa que a primeira derivada é maior que zero ou é positiva. Onde a função for decrescente, a primeira derivada ela é negativa, ou é menor que zero, ou simplesmente é negativa. Então, nós podemos perceber uma coisa que de menos infinito até exatamente o ponto A, a função está a crescer, que é o que nós representamos aqui, de menos infinito até a função ela cresce. E quando a função ela cresce, significa que a primeira derivada é positiva, é maior que zero. Então, eu consigo perceber que de A para B eu consigo ver que desse trecho até exatamente este. O que está a acontecer com a minha função? A minha função, ela está a decrescer, né? Então, se ela está a decrescer, significa que a derivada é negativa. Então, de B para o mais infinito, eu consigo ver que a minha função, ela volta a crescer. Então, se isto acontece, significa que a derivada aqui é positiva, né? Então, o que nós podemos perceber aqui, né, em relação a isto aqui? Eu consigo perceber que aqui nós temos pontos extremos, né? Eu vi que a minha função, ela fez isto. Depois de ter feito isto, fez isto. Então, significa que aqui é um ponto máximo. Significa que aqui nós teremos coordenadas do ponto máximo. Então, coordenadas do ponto máximo são o A e o F de A. Então, coordenadas do ponto máximo são o que? O A e o F de A, né? O F de A nós chamamos de coordenadas do ponto máximo. E eu consigo perceber que a função decresceu, depois cresceu. Então, a função decresceu, depois cresceu exatamente nestes pontos aqui. Então, o B e o F de B seriam coordenadas do ponto mínimo, porque aqui nós temos um mínimo de quê? Que seria B e aqui o F de B, né? Teríamos o B e o F de B. Então,
Este era o conhecimento básico que você tinha que ter sobre a relação entre a primeira derivada e a segunda derivada aí, né? Então, agora nós vamos para a derivabilidade de funções, né? Vamos para o ponto 2, em que vamos ver a derivabilidade, né? Ou a diferenciabilidade. Diferenciabilidade, ou seja, nós queremos saber quando é que a função não é derivável, né? Quando é que a função não é derivável? Primeiro, o que você deve saber é que a função não é derivável, onde apresentar pontas, né? Onde forma pontas. Onde forma pontas, a função não é derivável. E a função não é derivável nos pontos de descontinuidade. Nos pontos de descontinuidade. A função não é derivável. Então, eu poderia cá chamar umas duas funções, né? Uma mais ou menos assim. Depois disso, teria algo mais ou menos assim. Ok, isto deve estar assim. Aqui deve estar fechado. Aqui teremos x. Aqui teremos uma coordenada x. Aqui podemos ter uma coordenada d qualquer. Aqui nós teremos o nosso sistema cartesiano, né? O y, aqui é o x, né? Então, nós temos essa função, né? Aqui é para estudarmos a derivabilidade nesses pontos que me apresentaram, né? É para dizermos se a função realmente é derivável nesses pontos ou não. Bom, perceba que aqui formou-se uma ponta. Então, a função aqui não é derivável. Mas nesse troço aqui, a função é derivável, sim. E por ser uma reta constante, significa que a primeira derivada aqui será nula. Mas aqui, exatamente neste ponto K, a função não é derivável, porque existe essa ponta que foi formada, né? Então, aqui teríamos f de x, aqui é derivável sim, porque é uma reta decrescente, então a derivada é menor que zero, porque a reta é decrescente, né? A derivada é menor que zero. Então, aqui neste ponto aqui D, será que a função ela é derivável? Será que a função ela é derivável no ponto D? A função no ponto D, ela não é derivável. Por que não é derivável? Porque no ponto D, a minha função, ela tem uma descontinuidade. Então, nós dissemos que em pontos de descontinuidade, a função não é derivável. Então, o x, será que o x seria derivável? Sim, o x é derivável porque esta função em relação ao x é contínua em todo o seu domínio. Nós sabemos que quando a bolinha for fechada, significa que a função é contínua. Bom, existe uma coisa que você deve saber. Toda função derivável é contínua. Toda função derivável é contínua. É contínua, mas nem toda função contínua é derivável. Mas nem toda função contínua é derivável. Então, eu poderia chamar uma determinada função que acredito que todos nós conhecemos, né? Que é uma função modular, mais ou menos assim. A função modular é representada assim. Esta função, ao ver em relação ao zero, ela é contínua, ou seja, é contínua em todo o seu domínio essa função. Mas aqui no ponto zero, ela não é derivável, porque formou uma
ponta, formou uma ponta ou formou um pico. Se isto acontece, significa que neste ponto a função não é derivável, mas a função é contínua em todo o seu domínio. Mas nesse ponto ela não é derivável. Então podemos partir para a parte 3, né? Podemos partir para a parte 3, onde queremos relacionar aqui a relação, desculpa, entre a segunda derivada, e a função. A relação que há entre a segunda derivada e a função. Bom, quando a segunda derivada for maior que zero, ou seja, positiva, significa que f de x tem concavidade voltada para cima. Ou seja, quando nós temos uma função f de x com concavidade voltada para cima, significa que a minha função derivada é positiva. Quando a função derivada ela é menor que zero, significa que a minha função f de x tem concavidade voltada para baixo. Ou seja, na primeira derivada nós estávamos a estudar a monotonia, onde é que a função é crescente e onde é que a função é decrescente. Dissemos que os zeros da primeira derivada são pontos críticos da primeira ordem, que graficamente são achados onde a função deixa de crescer para decrescer ou deixa de decrescer para crescer. Mas aqui na segunda derivada, nós já vamos estudar a concavidade da função. Nós vamos relacionar com a concavidade da função. Significa que onde a tua função tiver a parábola virada para cima, a segunda derivada é maior que zero. E onde a função tiver a segunda derivada menor que zero, significa onde a segunda derivada for menor que zero, significa que a função ela é decrescente, né? A função ela é decrescente. E uma coisa que vocês devem saber, eu tenho uma determinada função, tenho uma determinada derivada que será igual a zero. Então os zeros que eu vou obter desta função aqui derivada, né? Os seus zeros que eu vou obter, posso obter, por exemplo, um x que é igual a um determinado k, e posso obter também um determinado x que eu vou chamar aqui de D. Estes zeros chamamos de pontos críticos de segunda ordem. Pontos críticos de segunda ordem. Bom, graficamente, como é que eu ia achar os pontos críticos de segunda ordem, né? Então, teria que chamar uma pequena função. Bom, não sei se isto vai servir, mas tomara que sirva, né? Então, terei algo mais ou menos assim. Terei algo mais ou menos assim, né? Aqui terei um determinado K, e aqui posso ter um determinado ponto C. Aqui terei um determinado D. Aqui terei um determinado ponto que vou chamar de A, e por aí em diante, né? Então aqui é o Y e aqui é o eixo dos X, né? Então, como é que eu acho os pontos de inflexão? Os pontos de inflexão é onde a minha função ela muda de sentido de concavidade, ou seja, estava virada para baixo, onde muda de sentido de concavidade para estar virada para cima, ou onde estava virada para cima, a função volta a virar para baixo. Então, eu consigo perceber que de lá até este ponto a função está voltada para baixo, mas aqui, neste ponto aqui, a função ela começa a virar para cima. Mas temos um outro ponto que é o A, em que a função deixa de estar virada para cima e começa já a virar para
baixo. Então, significa que onde há essa inversão, esses pontos aqui, nós vamos chamar de pontos de inflexão. E aqui nos pontos de inflexão, a segunda derivada é zero. Então, aqui também teríamos que a segunda derivada, onde a função muda de inversão ou de sentido de concavidade da parábola, nós designamos pontos críticos de segunda ordem, né? Pontos críticos de segunda ordem, e a segunda derivada nesses pontos é nula. Então, eu poderia muito bem representar isto numa pequena tabelinha, né? Numa pequena tabelinha, como é que isto seria na tabela? Como é que isto seria? Se você já está a gostar dessa aula, é uma aula super top de aplicação da derivada, né? Se vocês estiverem a gostar, diga aí, prof. Tem uns quantos pontos aqui, temos esses, né? Ok. Yeah. Então, aqui eu teria a segunda derivada. Então, aqui eu teria a minha função, né? Onde aqui eu teria este C. Aqui eu teria o A. Yeah. Então, eu consigo perceber que isto vem de menos infinito até C, né? Então, seria de menos infinito até exatamente o C. Aqui será de C até A. E aqui será de A até mais infinito. Bom, aqui na segunda derivada, nós temos que o C, como é um ponto de inflexão, a segunda derivada neste ponto é nula. Então, vou colocar zero. Aqui também é nula, né? Então, aqui eu teria o que? O F de C, que é a imagem de C. Então, aqui eu teria que ter o F de A, né? Eu estou a dar uma base teórica, depois você vai entender nos exercícios que vamos fazer como é que isto funciona e tal, por aí, né? Como é que isto funciona e tal, por aí. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos analisar a função. Conseguimos perceber que do menos infinito até C, que seria isto, de menos infinito até C, o que é que acontece com a concavidade da minha função? Ela está voltada para baixo. E quando isto acontece, nós temos que, se estiver voltada para baixo, a segunda derivada é nula. É menor que zero. É menor que zero. Então, de C até A, eu consigo perceber que de C até exatamente o ponto A, o que acontece? A concavidade está voltada para cima, né? Então, se estiver voltada para cima, significa que aqui vou colocar menos, né? Vou colocar menos. Então, se estiver voltada para cima, significa que é positiva, né? Então, significa que é positiva. Então, de A para mais infinito, o que acontece? Está voltada para baixo. Então, significa que aqui eu vou ter sinal negativo na segunda derivada, porque ela é menor que zero. Valores menores que zero são valores negativos, né? São valores negativos. E aqui nós teremos as coordenadas do ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão. Isso aqui nós chamamos de ponto, coordenadas de ponto de inflexão. Coordenadas de ponto de inflexão, onde teríamos o que? Um x que é C e teríamos um y que é f de C. Então, aqui nós temos os nossos pontos de inflexão. Lembrando que os pontos de inflexão é onde nós temos esta voltada para baixo, depois uniu-se com esta aqui, fez isto, né? Então, significa que o ponto de inflexão esteve exatamente aqui, né? Então, aqui o outro ponto de inflexão aqui seria o que? O A e o F de A, porque eu consigo perceber que isto estava assim, né? Depois, o que aconteceu? Juntou-se com este, aqui era crescente. Não era crescente, estava virada para cima, aqui estava virada para baixo. Então, posso dizer que este também é um ponto
de inflexão, né? Onde houve inversão do sentido da concavidade da parábola. Outro ponto de inflexão é o A e o respectivo F de A. Este também é um ponto de inflexão. Este também é um ponto de inflexão. Bom, nós já vimos aqui algumas bases teóricas. Bom, talvez alguns não entenderam aqui, mas os conceitos que eu dei, mas acredito que durante desculpem, durante a resolução destes exercícios, aqui vocês vão entender. Eu acredito, né? Eu acredito que vocês vão entender. Estou a arranjar uma boa posição para fazer screen, para fazer o screenshot, fiz screenshot. Então, podemos passar para esse senhor aqui este exercício, né? Este exercício onde as pessoas começam a crescer cabeça na sala do exame. Mas aqui eu vou te mostrar que não é para crescer cabeça, não é para fazer nada, né? Depois eles dizem, para que se verifica os valores de x, para que valores de x se verifica essas condições aqui que me foram dadas, né? Então, eles deram aqui uma função f de x, né? Então, eles querem onde a primeira derivada é maior que zero. Nós dissemos que se a primeira derivada é maior que zero, a função é crescente. Então, onde nos troços em que a função for crescente, significa que a primeira derivada é maior que zero. Então, eu consigo perceber que esta minha função, ela vem crescendo do menos infinito até exatamente este ponto, né? Daqui até aqui ela decresce, mas deste ponto aqui até lá ela volta a crescer, né? Então, aqui eu posso muito bem dizer que de menos infinito até exatamente aqui nós vamos trabalhar com valores de x. Então, qual é o seu domínio aqui? Quando y é este ponto aqui, então x é zero. Até zero, a função é crescente, né? Então, nós queremos onde a primeira derivada é maior que zero, é onde a função é crescente. União com intervalo aberto de quê? De 2 até mais infinito, porque de 2 até mais infinito a minha função ela cresce. Então, teremos de 2 até mais infinito, a nossa função aqui está crescendo, né? Então, agora vamos para onde a primeira derivada é menor que zero. A primeira derivada é menor que zero, onde a minha função f de x for decrescente. Então, eu consigo perceber que a minha função ela é decrescente deste ponto até exatamente este ponto, né? Então, é de 0 a 2, né? É de 0 a 2, né? Então, direi que é intervalo aberto de que é de 0 até o 2. Lembrando que os intervalos aqui não são fechados, devem sempre estar abridos. Depois, o que eles querem? Onde a primeira derivada é nula. Nós temos que a primeira derivada é nula nos pontos críticos, ou seja, onde a função deixa de crescer para decrescer. Consigo perceber que esta função aqui estava a crescer aqui, deixou de crescer para decrescer, né? Então, significa que aqui neste ponto, a primeira derivada é nula. Então, eu ponto x igual a zero. Então, teria o ponto x igual a zero ou o quê? Eu consigo perceber que aqui ela estava a decrescer, mas quando chegou neste ponto deixou de decrescer e começou a crescer. Então, significa que neste ponto onde x é igual a 2, a minha derivada é nula, né? Então, é 0 ou 2, né? Então, agora vamos entrar na segunda derivada. Eles dizem onde a segunda derivada é maior que zero. Nós dissemos que a segunda derivada será maior que zero onde a minha função estiver com concavidade voltada para cima, né? Com a concavidade voltada para cima. E eu consigo perceber que a minha função só tem concavidade voltada para cima a partir deste troço aqui. Daqui até mais infinito ela está voltada para cima. Então, o x aqui é 1, né? Então, de 1
até mais infinito ela está voltada para cima. Então, intervalo aberto de 1 até mais infinito. Então, eles querem onde a segunda derivada é menor que zero. Nós sabemos que a segunda derivada será menor que zero, onde a função tiver concavidade voltada para baixo. E a concavidade voltada para baixo é do menos infinito até exatamente este trouxo aqui até 1. Então, diria que é do menos infinito até exatamente 1. E depois, aqui eles querem onde a segunda derivada é nula. A segunda derivada ela é nula onde a função ela inverte o seu sentido, né? Onde tinha concavidade voltada para baixo, depois começa a mudar para voltar para cima, né? Ou o contrário. Então, eu percebo que de menos infinito até aqui a função está voltada para baixo, mas daqui ela começa a mudar e começa a ficar voltada para cima. Então, significa que exatamente neste ponto onde houve mudança, inversão ou do sentido da concavidade da parábola, significa que neste ponto x igual a 1, a derivada é 0. Então, é só dizer que é x igual a 1. Se você estiver a gostar dessa explicação, write here nos comentários. Diga, professor, eu estou a gostar da explicação e eu prometo que vou rebentar, né? Então, depois temos o exercício 2, né? O exercício 2, onde deram-nos essa função aqui, a função g de x, e eles querem onde g de x é maior que zero. Na verdade, como estamos a relacionar a função com a primeira derivada, significa que g de x é maior que zero, onde a função é crescente. Significa que aqui eu vou procurar o trouxo da função é crescente. Consigo perceber que este é decrescente, isto é decrescente, isto também é decrescente. Essa função ela é decrescente em todo o seu domínio. Então, significa que não existe onde a função ela é o quê? Decrescente, né? Onde ela é crescente, desculpa, onde ela é crescente, porque aqui, se a derivada for maior que zero, a função ela é crescente. Então, aqui, em nenhum momento é crescente, ela é decrescente em todo o seu domínio. Bom, depois aqui eles dizem onde a função não é derivável. A função é claro que não é derivável onde existem pontos de descontinuidade. Onde existem assíntotas, significa que existem pontos de descontinuidade e significa que aí a função não será derivável. Então, é o x igual a menos 2 ou o x igual a 2, porque são assíntotas verticais, né? Onde há assíntotas, a função não é derivável, né? Não é derivável. Bom, depois eles pedem os pontos de inflexão. Pontos de inflexão é aquilo que nós explicamos lá, é onde a concavidade, tu tens algo mais ou menos assim. Vai ser este ponto aqui. Estava virada para baixo, a partir daqui começou a virar para cima. Então, podemos procurar na nossa função. Aqui não. Consigo perceber que está virada para cima, mas exatamente neste ponto começa a trocar no ponto x igual a 0 e fica virada para baixo. Aqui, em todo o seu domínio, está virada para cima. Então, o ponto de inflexão é x igual a 0. Então, aqui queremos os pontos extremos. Os pontos extremos, lembrando que é onde a função ela cresce, muda de sentido de crescimento para decrescer, né? Então, eu consigo perceber que isto não se verifica, porque também a minha função ela é decrescente dentro do seu domínio, né? Então, significa que não existem extremos. Não existem extremos. Depois, onde a segunda derivada é nula. Onde a segunda derivada é nula, é menor que zero, né? É menor que zero, é onde a concavidade está voltada para baixo. Posso reescrever aqui, g linha de x é menor que zero. Onde é que g linha de x é menor que zero? Eu consigo perceber que o g linha de x é menor que zero de quê? De menos infinito até 2. União com quê? Com de menos 2 até 2, porque de menos infinito até exatamente o 2 está voltada para baixo e de 2 até 0 está... Não, de 0 até 2 está voltada
para baixo. Então, diria que é de menos infinito até exatamente o menos 2. União com quê? Porque de menos infinito lá até 2, até o menos 2 está voltada para baixo. De 0 até 2 está voltada para baixo. E não com o quê? Com de 0 até 2 aberto. Então, é o que você precisava saber, só fazer interpretações, derivadas. Tem a ver que não é difícil. Coisa simples mesmo, muito, mas muito simples mesmo, né? Então, lembrando que quem vai assistir essa aula me lembra, ou entra em contato comigo pelo número 85 79 43 333. Vou te enviar uma ficha de exercício que é para você praticar essa brincadeira aqui, né? Uns screenshots que eu tenho de exercícios interessantes, porque não só adianta você aprender aqui, tem que praticar em algum sítio, né? Deve praticar em algum sítio. Então, agora podemos passar para este ponto, né? Onde dizem, nós já temos os pontos mais que suficientes para fazer isto, né? Esboce o gráfico da seguinte função e faça o respectivo estudo completo. Estamos no campo das derivadas, então teríamos que usar essa regra ou essas leis das derivadas, né? Então, primeiro nós vamos achar os zeros dessa função, né? Primeiro, zeros. Vamos achar os zeros, né? É dizer que o teu f de x terá de ser igual a zero. É onde a função vai passar no eixo do x, né? Então, diga que o x ao cubo menos 3x ao quadrado será igual a zero, né? Posso evidenciar o x ao quadrado. Diga x ao quadrado. Depois aqui eu teria x menos 3, que é igual a zero, né? Então, o x ao quadrado terá que ser igual a zero, ou estamos a aplicar anulamento do produto, o x menos 3 seria zero. Então, o x aqui é zero, ou o que? Esse quadrado passando para lá fica raiz quadrada de zero, que não muda, né? Então, x será igual a 3. Então, temos aqui os nossos zeros. Calculamos os nossos zeros. Vamos calcular agora a ordenada na origem, né? A ordenada na origem, onde a nossa função vai passar no eixo dos y, né? Temos ordenada na origem. Ordenada na origem, né? Bom, a ordenada na origem... A ordenada na origem é só calcular o f de zero, né? Então, na tua função, no lugar de x, substitua por zero, terias o quê? 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado, né? Então, praticamente o f de zero seria igual a zero. Então, é o mesmo que dizer que o y será igual a zero. Significa que a nossa função no eixo dos y vai tocar em zero. E os zeros da função serão o 0 e o 3 positiva, que o prof não está lá muito bem, né? Então, já calculamos isso. Poderíamos agora calcular assim todas, mas calculando assim tá vertical, e horizontal, vai dar menos infinito, acho que mais infinito, né? Calculando nesta função aqui, porque era só fazer limite para si, toda horizontal é fazer limite desta aqui quando x tende a infinito. Então vai dar, creio que dê mais infinito. Assim toda vertical não tem. Assim toda vertical também não tem, né? Acho que vai dar mais infinito, significa que não existe, né? Então agora nós podemos tentar procurar saber onde é que a nossa função vai ser crescente ou não. E nós, para sabermos onde é que a função é crescente, temos aquela regra de que de derivada. Então praticamente teremos que derivar essa função e igualar a zero para acharmos os pontos críticos, né? Agora é a vez dos pontos críticos, né? Pontos críticos, né? Queremos saber onde é que a nossa função vai ser crescente, né? Então, posso derivar esta nossa função aqui, que é esta aqui, derivando. O 3 vai descer, então teríamos 2x ao quadrado
esse 2 vai descer, vai multiplicar com esse, ficaríamos com menos 6x. Sempre que descemos esses expoentes, depois tiramos uma unidade. Então, igualando a zero, teríamos o que? X, entre parênteses, aqui teríamos 2x menos o 6, estamos a evidenciar isto, né? Menos o 6. Então, x seria igual a 0 ou 2x seria igual a 6. Então, x seria 6 sobre 2, que x é igual a 3. Temos que o x sendo 0 e 3 são pontos críticos. Uau, coincidiram com os zeros. Pontos críticos. Mas vamos ver quando o gráfico sair. Porque que são pontos críticos, né? Então, poderíamos fazer uma pequena tabela para esses valores aqui. Uma pequena tabela para nós sabermos exatamente onde é que a função vai ser decrescente ou crescente, né? Temos aqui o 0. Temos aqui o 0. Então, aqui temos o 0, aqui temos o 3. Então, isso vem do menos infinito até o 0. E aqui vem de 0 até o 3. Então, aqui é de intervalo aberto de 3 até o mais infinito, né? Então, aqui temos a nossa função derivada, que é a primeira derivada. A primeira derivada estuda o sentido, a monotonia, né? Aqui temos a nossa função f de x. Então, f de 0, f' de 0, significa que eu vou levar este 0 aqui, substituir no lugar de x na minha função derivada. A função derivada é essa, quando coloco 0 aqui vai anular, então terei 0. Se levo este 0 aqui, e coloco no lugar de f de x, que é a minha função, terei 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado, que vai dar 0, né? Que vai dar 0. Então, podemos fazer o mesmo para o 3. Então, leva o 3, coloca na função derivada, né? Colocando na função derivada, que é esta, né? Teríamos aqui o 2 vezes 3, 3 ao quadrado daria 9 vezes 2, que vai dar 18. Então, aqui teria menos o 6 vezes o 3, 6 vezes 3, que vai dar 18 também, né? Vai dar 18. 18 menos 18, 0. Então, leva o 3, agora coloca na tua função normal. Então, colocando o 3 na função normal, terias 3 ao cubo. 3 ao cubo, que daria 27, menos 3 vezes o quê? 3 ao quadrado, 9. Então, aqui terias 27 menos isto aqui vai dar 18, né? Vai dar 18. Então, de 18 para 27, faltam quantos? De 18 para 27, estão a faltar 9, né? Então, aqui ia colocar 9. Mas aqui vamos lá ver se não falhamos nada. Então ficaria 3 ao quadrado, tipo, para este ponto aqui, 3 ao quadrado, que dá 9 vezes 2, que é 18. Menos 6 vezes 3 vai dar 18. Então, é isso aí mesmo. Então, aqui teremos 0, aqui teremos 9. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, né? Para saber o sinal daqui. O sinal daqui, o que é que nós faríamos, né? Teremos que fazer um pequeno esboço desta função. Teremos que fazer um pequeno esboço desta função aqui, né? Onde teríamos algo mais ou menos assim. Dissemos que os zeros são o próprio 0 e o 3. O a, como é maior que 0, significa que a minha função, ela é crescente. Então, consigo perceber que de menos infinito até 0, a minha função está a decrescer. Então, colocaria isto aqui. Está a decrescer. De 0 até 3, a minha função está a fazer o quê? Vamos usar o sinal. De menos infinito
de menos infinito até aqui. Essa metodologia aqui não vai nos ajudar. Não vai ajudar, né? Não vai ajudar. De menos infinito até aqui, isso aqui está na região positiva. Então, significa que a derivada aqui teria de ser positiva, mas vamos lá provar se realmente isto é verdade. Então, no intervalo de menos infinito a zero, poderíamos colocar qualquer valor aqui na função derivada, né, para vermos se vai dar positivo ou não. Podemos colocar menos 1, porque menos 1 está dentro deste intervalo na função derivada. Então, teria aqui o 2 vezes menos 1 quadrado menos 6 vezes o que? O menos 1. Então, teria 2 vezes menos 1 ao quadrado vai dar, como está elevado a um número par, vai dar um número positivo. Esses vezes este vai dar positivo. Então, significa que o número que você vai ter aqui vai ser positivo. Então, significa que aqui é mais. Então, aqui eu estava a me enganar. Como é mais, a função ela é crescente, né? Como é mais a função crescente de 0 a 3. Posso escolher qualquer valor, substituir na minha função derivada, né? Para saber o que é. Por exemplo, 1 está dentro desse intervalo. Teria 2 vezes 1 ao quadrado, que dará 2, menos 6 vezes 1 daria menos 4. Então, significa que aqui é menos. Então, vou colocar uma cena negativa, né? Uma cena negativa. Vou te ensinar esse método também, né? Uma cena negativa e de 3 até mais infinito, né? O 3 não está incluso, é a partir de 4 até mais infinito. Se eu colocasse 4 aqui, daria 4 elevado a 2, que é 16 vezes 2, 32, menos 6 vezes 4, 24. Então, 32 menos 24 resulta em número positivo. Então, teria mais. Isto vai para lá. Então, sob ponto de vista gráfico, né, onde aqui tínhamos 0, né, nós temos que tudo que está acima do eixo é positivo, que está abaixo do eixo x é negativo. Então, de menos infinito até 0 estava na região positiva, é isso, está na região positiva, e de 0 até 3, parte mais importante, de 0 até 3, a minha função está na região negativa, por isso que é negativa aqui. Vamos colocar menos. E de 3 até mais infinito, isto está na parte positiva. Então, a função é crescente. Então, aqui nós teremos coordenadas do ponto máximo, porque houve isto aqui, coordenadas do ponto máximo. Aqui, como houve isto, teremos coordenadas do ponto mínimo. O ponto máximo seria 0, 0, né? Se te pedissem máximos, né? Seria 0, 0. E coordenadas do ponto mínimo seriam 3 e 9. Seriam 3 e 9, né? Seriam 3 e 9. Então, a função é crescente de menos infinito até 0, decrescente de menos infinito até 0, união com o quê? Com de 3 até mais infinito. É crescente de o quê? Menos infinito até 0, união com o quê? De 3 até mais infinito. União com 3 até mais infinito aqui. E é decrescente. É decrescente porque quando nós calculamos os... não. Quando calculamos os zeros da primeira derivada, na verdade, é para saber onde a função é crescente ou é decrescente, né? Então, ela é decrescente de que? De 0 a 3. Então, é decrescente de 0 a 3, né? Então, é exatamente isso que você precisava saber, né? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos para os pontos de inflexão. Os pontos de inflexão têm a ver com a segunda derivada. Pontos de inflexão. Pontos de inflexão, né? Os pontos de inflexão, queremos saber os pontos de inflexão. É dizer que a segunda derivada de f de x deve ser nula, né? Deve ser nula. Então, pega esta função aqui que você já derivou pela primeira vez,
deriva da segunda vez, porque aqui tu tens a primeira derivada, deriva da segunda vez. Então tu tens a primeira derivada que é 2x quadrado menos 6x menos 6x, né? Então, fazendo a segunda derivada, terias que este vem para aqui, multiplica, fica 4, tiras uma unidade, ficas com 6. Este aqui já, querido. Então, vai resultar nessa expressão, né? Então, significa que, o quê? Vou levar esta segunda derivada igualar a zero, né? Para achar o meu ponto de inflexão. Então, teria aqui 4x menos 6 deve ser igual a zero. Logo, 4x deve ser igual a 6. X deve ser igual a 6 sobre 4. Posso simplificar tudo por 2. Fico com 3 sobre 2, né? Eu não sei se esse é um ponto de inflexão, né? Então, nós teríamos que fazer uma pequena tabela. Né, para realmente sabermos se é ponto de inflexão ou não, né? Como só temos um zero, vou muito bem fazer isto, né? Aqui eu teria a segunda derivada. Aqui eu teria o que? Teria o que? Teria a função f de x. Então, aqui eu tenho o 3 sobre 2. Então, isso vem de menos infinito até o que? O 3 sobre 2. Então, aqui terei de 3 sobre 2 até exatamente ao mais infinito aberto, né? F', se na segunda derivada eu coloco 3 sobre 2, o que é que eu vou ter aqui na segunda derivada? Segunda derivada tivemos essa expressão. Se eu coloco 3 sobre 2, né? Ficaria 4 vezes no lugar de x, coloco 3 sobre 2. 3 sobre 2 menos 6, então ficaria com o que? 4 vezes 3, 12 sobre 2, 6. Teria 6 menos 6 que é igual a 0. Então aqui eu teria 0. E se eu levasse o 3 sobre 2, colocasse na função f de x, né? A função mãe f de x, que é o 3, a função mãe, né? Que é essa. Colocar o 3 sobre 2, né? Colocando o 3 sobre 2 na função colocando o 3 sobre 2 aí na função normal, né? Aqui houve uma grande falha. Então, aqui quando derivamos essa função tinha que ser 3. Então, os zeros aqui teríamos que colocar 2. Ficaria x sobre 3. Hey, my God. Mas vou editar no vídeo, né? O prof percebeu tarde, né? Aqui no lugar de 3, aqui tem que ser 2. Aqui tem que ser 2. Aqui também tem que ser 2. Então, vamos retificando. Aqui tem que ser 2, né? Tem que ser 2. Então, praticamente aqui, tendo derivado essa expressão, ficaria com 3. Então, aqui também vai mudar tudo. Então, derivando isso aqui, teria 6x menos 6, né? Isto poderia resultar em 1. Calculando 0, né? Teríamos 6x menos 6, que é igual a 0. Então, 6x seria igual a 6. Logo, x é igual a 6 sobre 6, que é 1, né? Então, aqui eu teria 1. Aqui eu teria 1. Aqui também teria 1. Aqui teria 1 até mais infinito, né? Então, os valores aqui também virão a mudar, né? Se nós formos a calcular. Aqui, por acaso, se levássemos o 2, substituir naquela função ali, ao levarmos o 2, teríamos 0 e aqui seria menos 4. Então, aqui teríamos ponto mínimo seria 2 e menos 4. Ponto máximo continua sendo 0, 0, não vai mudar muita coisa. Então, encher água, né?
Mas pelo menos já. Isso pelo menos conseguimos retificar. E vou editar no vídeo também, né? Vou editar no vídeo para que você saiba aí. Então, agora, querido, o que é que nós vamos fazer? De menos infinito até 1. Vamos escolher um valor aleatório. Vamos substituir na função da segunda derivada, né? Vamos substituir na função daqui da segunda derivada, né? Poderíamos escolher o zero. Então, se colocássemos o zero aqui na função da segunda derivada, teríamos 6 vezes 0 menos 6 daria menos 6. Então, daria um valor negativo. Então, significa que a concavidade aqui está voltada para baixo, de que é de menos infinito até o 1. Então, de 0 até... Aqui, de 1 até mais infinito, podemos escolher, por exemplo, 2. Colocando o 2 aqui, teria 12 menos 6, que vai dar 6 positivo. Então aqui temos um ponto de inflexão. Levando esse 1 aqui, colocando na função f de x, que é esta função aqui, teríamos menos 3, né? Menos 3 ou menos 2? É menos 2, né? Porque teremos 1 menos o 2. Então, teríamos aqui o menos 2. Uma aula bonita, fui andar a encher água. Teríamos aqui o menos 2. Teríamos aqui o menos 2. Então, eu consigo que houve inversão da concavidade. Então, isso aqui é um ponto de inflexão aqui. Temos um ponto de inflexão. Porque está virada para baixo, agora está virada para cima. É o ponto de inflexão. Ponto de inflexão, cujas suas coordenadas são 1 e menos 2. 1 e menos 2, né? É um ponto de inflexão. Então, nós já terminamos, né? Então, podemos tentar esboçar a nossa função com tudo que nós temos, né? Porque eles pediram para que a gente esboçasse a nossa função. Então, como é que nós vamos esboçar a nossa função? Bom, de uma coisa nós sabemos aqui. O que é que nós sabemos? É que quais são os zeros dessa função aqui? Nós temos que é 0 e 3. Então, em x ela vai passar em 0 e em 3. E em y vai passar em 0. Significa que aqui teremos esta função passará de 3 em x. E y passará de 0. Y tanto como x, né? Então, passará de 0. Então, pois ela irá para mais infinito, né? Então, teríamos algo mais ou menos assim. A nossa função estaria mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Seria algo mais ou menos assim, né? Significa que podemos tentar fazer o estudo, né? De menos infinito até 0, a função ela é crescente. De menos infinito até o ponto x igual a 0 aqui, a função é crescente, né? E depois, de 0 a 2, a função ela é o que? É decrescente. De 0 a 2, então aqui teremos que colocar um ponto aqui. Aqui teríamos o 2, então. De 0 até o ponto 2, a função ela é decrescente, ok? Tá correto? Então, de 2 até mais infinito, a função ela é crescente, né? Significa que de 2 até mais infinito, a função ela volta a crescer. Então, a função é basicamente esta aqui, né? Então, lembrando que aqui os pontos extremos aqui seriam o que? O 0 e o 2, né? Porque aqui ela cresce, depois decresce, né? Decresce. Então, teríamos que a primeira derivada aqui não é um ponto, é um ponto crítico, desculpa, os pontos críticos é 0 e 2, né? O ponto de inflexão aqui, ponto de inflexão é onde ela deixa de crescer e começa a decrescer, estaria exatamente aqui.
É onde está virada, deixa de estar virada para baixo, começa a virar para cima. Num ponto em que x aqui seria né? Estamos a tentar ver se realmente o que nós fizemos bate ou não. Então, é exatamente isto que você precisava saber sobre a aplicação da derivada. Me desculpem pelos erros causados, mas se você gostou dessa videoaula, diga, professor, eu gostei e não se esqueça de mandar mensagem no WhatsApp para que eu te envie os exercícios. Então, vou editar esse vídeo aqui para que você perceba no início que aqui o professor falhou na derivada. Aquele beijinho, abraços e tchau!